Seja muito bem-vinda! Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Babi, eu sou professora de Yoga e Meditação e eu estou aqui para te ajudar a se libertar da ansiedade, ter uma vida mais calma e tranquila, livre de dores físicas e emocionais. Mesmo se você nunca praticou yoga antes, nunca ouviu falar de yoga, eu estou aqui para te mostrar esse caminho de transformação. E se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, clica nesse botão vermelhinho que está aqui embaixo, clica no sininho também do lado para você receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui. Toda semana tem aulas, lives, meditações novas para você. E se ainda não está comigo no Instagram, o meu perfil é @equilíbrio em prática. E o tema da nossa live de hoje são os 5 maiores erros que estão te impedindo de se libertar da ansiedade. E eu quero saber se tem ansiosas aí, se você sofre hoje com ansiedade. Então já vai me contando aqui nos comentários que depois eu vou olhar para que eu possa conhecer um pouquinho mais de você. Quem aí já sofre com ansiedade há muito tempo, quem só está um pouquinho ansiosa, quem a ansiedade, se agravou nesse momento tão único que a gente está vivendo. E provavelmente, se você é ansiosa, se você está aí tentando se libertar dessa ansiedade e não está conseguindo, você provavelmente está cometendo pelo menos um desses 5 erros que eu vou falar aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu cometi esses erros e eu vejo muitas das minhas alunas cometendo esses 5 erros, pelo menos até chegarem a mim, até se transformarem e se libertarem da ansiedade. E eu tô aqui para te ajudar, porque você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu tô aqui justamente para te ensinar, para abrir os seus olhos, para que você possa se libertar da ansiedade da forma correta, o mais rápido possível, para ter uma vida feliz, leve e tranquila, que sim, é possível. E você já deve ter, às vezes, se acostumado com a ansiedade. A ansiedade, até um certo nívelzinho ali, quando você usa ela para o seu bem, ela é ótima, ela é uma emoção. Mas quando você deixa a ansiedade te dominar, ao invés de você conseguir ter esse autocontrole, aí as coisas não ficam legais. E o Brasil está no ranking do país mais ansioso do mundo. E será por que isso? Pelos vários erros que eu vou falar aqui, por todas as situações que a gente vê que a nossa sociedade foi evoluindo. Então vamos começar? E qual será um grande erro que eu vejo todas as ansiosas, você aí que está ansiosa, que chega na minha caixinha de perguntas no Stories, me manda mensagem que você está cometendo. O primeiro erro é achar que vai simplesmente passar, desaparecer sem que você faça nada. É achar que você vai dormir ansiosa, tá lá com falta de ar, tá nervosa, tá cheia de sintomas da ansiedade, com dores já no seu corpo, vai achar que vai dormir mal, vai acordar no meio da noite, mas vai achar que a noite seguinte vai ser melhor. Aí o que acontece? Você dorme mal, acorda, continua ansiosa, vai dormir de novo e adivinha? Mesma coisa, se repete. E você está fazendo o quê? Deixando a sua vida passar. E a sua vida é única. Enquanto você está com seus pensamentos conectados, pensando lá do futuro, sua vida está passando aqui no presente e ela passa num sopro. A gente às vezes só se dá conta disso ou quando a gente faz aniversário ou quando a gente perde alguém querido ao nosso lado. Isso está errado. Você tem que valorizar a sua vida hoje. Você tem que começar hoje a cuidar da sua ansiedade. Por quê? Vai piorar. Se você não fizer nada para mudar, eu sinto te dizer que vai piorar. Por quê? É o seu
corpo te dizendo que você está com desequilíbrio no seu corpo, na sua mente, e ele vai tentar te dizer cada vez mais. Enquanto você não fizer nada, esse desequilíbrio vai aumentar cada vez mais. Ou você acha que somente vai acalmar por você simplesmente fechar os olhos, dormir e acordar sem fazer nada? Não vai. E aí começa a existir um mix, né? Uma mistura de ansiedade com procrastinação. E você começa a procrastinar a libertação da sua ansiedade. Você começa a procrastinar o fazer algo para você se ver livre dessa ansiedade. E o que acontece? Vai cada vez piorar e virar uma bola de neve que de repente vai explodir. Por que a gente vê pessoas tendo aí crises de burnout? Para quem não conhece, o que é uma crise de burnout? É quando a pessoa vai acumulando estresse, de repente o corpo dela para. Ou a mente pifa, ou o corpo pifa. O seu organismo ele é tão inteligente que ele vai dar um jeito de te parar e vai dar um jeito de te forçar a fazer algo para mudar. Então, o primeiro grande erro é você estar aí parada todo dia sem fazer nada para diminuir a sua ansiedade, para se libertar da sua ansiedade. É deitar no sofá, ficar rolando feed do Instagram, achando que a sua ansiedade vai passar. E não vai. Quem chega a níveis de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, de fobias, de medos, de insegurança, é porque deixou a ansiedade chegar num ponto incontrolável. E aí eu te pergunto, você vai esperar a coisa ficar pior para você fazer algo? Sendo que você não sabe o dia de amanhã, você não sabe do futuro. Existe uma frase do Dalai Lama que fala: os únicos dias onde não se podem fazer nada é o ontem e o amanhã. Ou seja, o único dia que você pode fazer alguma coisa é o hoje. Então você precisa começar hoje a fazer diferente, começar hoje a trilhar um caminho para se libertar da sua ansiedade, porque ela não vai passar. O que está passando é a sua vida. Então, o primeiro erro é você achar que vai passar sem fazer nada para mudar. Eu lembro, nossa, de várias histórias de alunas minhas. Um exemplo, eu lembro da live com a Giovana, uma aluna minha, lá nas turmas iniciais do Método Yoga em Prática, e ela falou isso para mim: eu achava que eu ia dormir, ia acordar e ia melhorar. E ela dormia, acordava e não melhorava e não passava. E aí você começa a ficar cada vez mais angustiada, cada vez mais irritada, cada vez inquieta, porque você percebe que aquele sentimento, aquelas sensações, sejam elas emocionais e físicas, não estão passando. Então esse é o seu primeiro grande erro, é achar que vai passar sem fazer nada. Então já anota isso daí para começar a mudar isso. Você precisa começar a fazer diferente para ter resultados diferentes. Isso é uma frase, inclusive, de Albert Einstein, que falava, né? Loucura é você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes. Não vai. Enquanto você tiver todo dia, né? Vai dormir mal, acorda às vezes no meio da noite por causa da ansiedade, acorda com ataque cardíaco, com falta de ar, vai trabalhar e aí o quê? Tenta desviar a atenção do cuidado que você precisa ter com o seu corpo, principalmente para o trabalho. E aí desvia a atenção, às vezes sua mente está linda com a falta de foco, tentando te lembrar de que as coisas não estão bem, você vai tentando desviar a sua atenção, aí chega no final do dia, continua se sentindo mal, não consegue se relacionar bem com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua vida, da sua família, não consegue estar presente no aqui, no agora, viver a sua vida que é um presente. Não é à toa que se chama presente o momento que a gente está vivendo agora, eu e você. Então esse é o primeiro grande erro, é você não fazer nada para mudar, é você achar que vai passar sem fazer nada. O segundo erro é
Eu não sei qual que é pior, ficar sem fazer nada ou esse segundo erro. Esse segundo grande erro é você tratar os sintomas. É você não tratar a causa. Como assim, Babi? Uma dor de cabeça, uma dor lombar, uma dor nos ombros, dor de tensão nos ombros, uma dor no quadril, uma dor no maxilar, ATM. O que todas essas dores físicas são? Sintomas. São o seu corpo físico expressando o seu desequilíbrio emocional. E adianta então, se a causa está lá dentro, no seu emocional, no equilíbrio da sua mente, você tratar esses sintomas, que são as expressões já, eles não são a causa da sua ansiedade, eles são os efeitos físicos que vêm a partir da sua ansiedade. E aí você tenta tratar esses efeitos muitas vezes com remédios. Então, tá com dor na lombar? Toma um relaxante muscular. Tá com dor no pescoço? Toma um relaxante muscular. Tá com dor de cabeça? Toma um analgésico. Fica doente porque a sua imunidade está baixa? Toma um antibiótico. E aí você começa a entrar num ciclo onde a sua saúde física vai sendo cada vez mais enfraquecida, o seu corpo começa a cada vez mais se desequilibrar completamente. Por quê? Quando chega nesse nível físico, o seu corpo físico, essas dores começam inclusive a agravar o emocional. E aí você começa a entrar nessa espiral que vai aumentando e vai virando uma bola de neve. Por quê? Você está ansiosa, sua ansiedade vai gerar, por exemplo, dores de tensão muscular nos seus ombros e pescoço. Essa dor você tenta mascarar tomando um medicamento para aliviar. O que esse medicamento faz? Ele vai simplesmente desconectar sensações no seu corpo, sensações nervosas, para você não sentir essa dor. Mas o seu tensionamento muscular continua. Então, isso lá no seu subconsciente continua gerando ainda mais ansiedade. Porque a ansiedade gera tensão muscular e a tensão muscular gera ansiedade. Então, isso se chama retroalimentação negativa. Sua dor fica retroalimentando a sua ansiedade. E aí você fica nesse mundo de dor e passa a conviver com a dor. Gente, isso é o maior absurdo que existe na face da Terra. Você não deve se acostumar com dor, isso é loucura que foi se pautando na sociedade do dia de hoje. Nós temos um corpo, uma mente, um organismo, somos seres maravilhosos. A gente veio para viver uma vida livre de dores. Você não veio para viver uma vida de sofrimento, de dor, para se acostumar com uma dor. Não existe isso. A dor é um sinal de que você precisa fazer algo, de que o seu corpo e mente estão desequilibrados. E aí adianta você ficar só mascarando os sintomas? Não adianta. Você só vai conseguir fazer essa dor parar de surgir quando você atuar na causa que está na sua camada mais interna, emocional, no seu equilíbrio mental. E aí o equilíbrio mental e emocional que você conquista vai refletir na sua saúde física. Então, uma doença, ela não começa no nível físico. Todas as dores, elas vão começar bem antes. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está com uma dificuldade num relacionamento. Seja no trabalho, seja com alguém da família, seja um relacionamento amoroso. E você vai começar a reprimir cada vez mais essas emoções no seu quadril, que é uma região do seu corpo muito sensível à repressão dessas emoções. E aí você inconscientemente começa a fechar e tensionar o seu quadril. Vai fechando, 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 fechando. E de repente você trava.
não consegue andar, não consegue sentar, tá cheia de dores no quadril e aí você fala: "Nossa, deve ser ontem aquela cadeira que eu sentei", né? Não! É o seu corpo te mostrando todo o acúmulo emocional que você foi no seu subconsciente absorvendo e você não liberou isso. E o seu corpo tinha que te dizer de alguma forma isso. Só que o que acontece? As pessoas não foram educadas a interpretar os sinais que o corpo físico dá. Então, como que a nossa sociedade ocidental foi ensinada? Ah, tá com uma dor de garganta, vai lá no médico e pega uma receita de antibiótico e toma antibiótico, não é isso? E aí o que acontece? Daqui 2 meses, tá com dor de garganta de novo, tá com sinusite, tá com amidalite, vai lá e toma outro antibiótico. Daqui 2 meses, o que acontece? Isso vai se repetindo e destruindo a sua saúde física, mental e emocional. E por que eu sei disso? Porque eu passei por isso. E a gente começa a tentar justificar no racional todas essas dores porque a gente não conhece o nosso emocional e muitas vezes está com medo de mexer nele e tá tudo bem. Esse é um processo de autoconhecimento, de você reconhecer as suas emoções, de aceitar, de liberar. Esse é o caminho de transformação quando você começa a trilhar, quando você começa a atuar na causa, na origem disso tudo que está no seu corpo e na sua mente, e não nesses sintomas. Então, o que acontecia aqui com a Babi, né? A cada 2 meses eu tinha amidalite ou sinusite. Era tiro e queda, assim, as ites a cada 2 meses. E aí eu falava, tô trabalhando demais, a minha imunidade tá baixa, normal, antibiótico. Até que eu cheguei num ano que eu já tinha tomado 4 vezes antibiótico, o médico falou, olha, não tem mais antibiótico que eu possa te dar. E eu tive que tomar uma injeção aqui no bumbum de corticoide, que era um mata-tudo. Imagina esse desequilíbrio no meu organismo. Mata tudo, mata coisa ruim, mata coisa boa, destrói o seu organismo. E isso vai refletir em toda a sua saúde e bem-estar. Até que eu entendi, eu falei, pera lá, existe um padrão. Eu tô percebendo que com frequência eu tenho infecções. E eu tô tomando antibiótico e não resolve. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Nós fomos ensinados dessa forma e você está aqui para reconstruir essa visão, para entender que isso não é normal e buscar a saúde do seu corpo, seu bem-estar, para você ter uma vida saudável, feliz. É impossível ser feliz com o seu corpo doente. Inclusive, dentro do yoga, a saúde, ela não está relacionada apenas à ausência de doença, mas ao você se sentir leve, feliz, tranquila, a você se sentir bem espiritualmente. Isso é saúde no yoga. E aí, quando eu percebi esse padrão, eu falei, pera lá, tô percebendo uma outra coisa. Tem uma coisinha aí que ninguém nunca me falou. É o meu emocional que gera todo o enfraquecimento do meu corpo físico e todas essas inflamações é o meu corpo físico me pedindo para cuidar da minha mente, me pedindo para mudar o jeito que eu venho vivendo a minha vida. E é engraçado que a gente nunca tem tempo para cuidar da nossa saúde, da gente. Mas quando vem uma doença, ela te força a parar. Então, às vezes, né, é uma questão, eu falo isso muito com as minhas alunas, de você agradecer, inclusive, uma dor que está aí agora. Falar, olha, obrigada por você estar aqui. Sabe por quê? Você veio para me sinalizar.
O que não pode acontecer é você ignorar essa dor e continuar com a vida passando e a dor vai aumentando e vai ficar insuportável. E aí você vai tentando ir com remédio só nos sintomas. Não existe remédio no mundo que vai conseguir tratar o seu emocional. A única forma de você reconquistar o equilíbrio emocional e assim evitar todos os surgimentos dessas dores físicas é você encontrar o equilíbrio do seu corpo, mente e espírito. É você fazer atitude, trilhar um caminho de transformação para esse equilíbrio. Então esse é um segundo grande erro. É você não atuar na causa, sabe? Põe o dedo na ferida, você não põe o dedo na ferida, tá fugindo, tá lá só no sintoma, sentindo dor. Então é você não atuar na causa e ficar tentando aliviar os sintomas, seja com remédio, seja de outras formas. E aí a gente vem para o terceiro grande erro, que é focar só no corpo físico. Você não vai conseguir se libertar da ansiedade focando apenas no seu corpo. Por quê? Corpo e mente são um só. Corpo e mente estão interligados. Então, às vezes, você identifica alguma questão e aí você fala, tô com dor lombar. Então vou fazer fisioterapia, vou fazer pilates e vou fazer musculação. Ótimo, vai fortalecer o meu corpo e aliviar essas dores que eu tô sentindo na lombar. E aí o que acontece? Faz uma sessão de fisioterapia, faz 2, faz 10, faz 20 e a dor lombar tá aí. Aí você vai na fisioterapia e alivia. Aí a dor volta, aí tem que voltar na fisioterapia, alivia, a dor volta. Faz pilates, alivia a dor, vai lá, volta. Volta no pilates, porque tá com dor, continua, mais 10 sessões, mais 20 sessões, mais 30 sessões. Faz musculação, tensiona, tensiona, tensiona mais. Já tá tudo duro e tensionado, e você faz o quê? Tensiona, tensiona, tensiona mais. Todas essas atividades são atividades ótimas, têm os seus benefícios, mas elas não vão te libertar da ansiedade. Por quê? Tá faltando a mente aí. Você tá focando só no corpo físico. E a causa que tá desencadeando tudo aqui através dos seus pensamentos que estão completamente bagunçados nessa cabecinha aí, continua aqui. Então você vai para musculação com a mente toda agitada, tá lá fazendo musculação com a cabeça a mil, né? Mente tagarela. Tá lá fazendo pilates, não sabe nem o que tá fazendo. Tá lá só fazendo o que o instrutor fala e tá lá longe pensando no futuro, não tá nem vivenciando o seu tratamento do corpo. Tá lá na fisioterapia, nem sabe como que chegou lá, porque continua ansiosa. E continua o quê? Gerando um tensionamento, por exemplo, emocional da sua lombar, que vem a partir do momento de um desequilíbrio energético do seu poder pessoal, por exemplo. Então, enquanto você estiver focando só no corpo físico, você não vai conseguir se libertar da ansiedade. Isso é um grande erro. Então, você precisa trazer o equilíbrio da mente e o equilíbrio do seu espírito para complementar essas atividades do seu corpo. Porque senão não vai adiantar, você vai ficar para sempre ali, fazendo pilates, fazendo fisioterapia, fazendo musculação. E aí o que acontece? Sua mente é o motorista do seu carro, que é o seu corpo. E o motorista decide um dia entrar em greve. Não quero dirigir, não vou dirigir. E aí você não consegue nem levar o seu corpo físico até essas atividades. Então, enquanto você não encontrar um equilíbrio da sua mente, você não vai conseguir nem encontrar esse equilíbrio do seu corpo físico. Por quê? Aí vem a preguiça. Ai, hoje eu não vou na academia, não.
Ai, hoje eu vou falar com o personal, vou falar com a minha professora de pilates que eu tô passando mal. Ah, hoje eu não vou na fisioterapia, não. Ai, que preguiça, hoje eu vou ficar na cama. E aí você começa a procrastinar, a sua mente começa a te enganar, você para de ter ânimo, disposição, você não consegue nem levar o seu corpo até aquela atividade que você estava fazendo. Então, focar só no corpo é sim um grande erro se você está tentando se libertar da ansiedade. E vamos lá, esse foi o terceiro erro. Vamos para o quarto erro. Assim como só focar no corpo não vai te libertar da ansiedade, só focar na mente também não. Tem atividades muito boas que vão te ajudar a melhorar esse equilíbrio da sua mente, como terapia, como a meditação, que é um dos pilares da prática do yoga. Mas se você fizer só meditação, se você fizer só terapia, você não consegue se libertar da ansiedade. Sabe por quê? Porque é uma via de mão dupla. Então, a sua mente manda recado para o seu corpo manda recado para a sua mente. Se você está aqui cuidando só da mente, esquece do corpo, o seu corpo continua fraco, continua tensionando, continua mandando recados e sinais para sua mente continuar exatamente do jeitinho que ela tá. Então, vou dar um exemplo. Se você vai meditar, ótimo para a mente. Mas aí você não consegue nem ficar sentada na postura de meditação. Ou seja, você não consegue nem atingir o estado meditativo porque o seu corpo não deixa. Então eu posso sentar aqui, fechar os meus olhos, se eu tô com o corpo fraco, se eu tô com uma má postura, ombro curvado, tendência de fechamento, eu não consigo sustentar aqui. E aí a minha mente começa a tagarelar. Tô com dor na coluna, tô com dor lombar, não consigo ficar aqui, tá incomodando, tá doendo. Quando que você vai chegar na meditação assim? Nunca! E aí você vai lá para sua psicóloga, que foi o que aconteceu comigo. Eu fazia terapia primeiro uma vez por semana, depois não foi possível manter devido a, né, é caro. Então, você vai para uma sessão ali de 1 hora, não é barato. Então, eu fazia de 15 em 15 dias. Aí, ela fazia toda, né, uma liberação da minha mente. Eu saía de lá leve e aí eu dormia. Quando eu dormia, todo aquele padrão de comportamento, de tensionamento que estava no meu corpo, voltava. E aí, eu acordava cheia de dor no corpo, porque eu tensionei a noite inteira. E aí, essa tensão que eu promovi no meu corpo durante a noite começava a me gerar estresse e ansiedade ao longo de todo o meu dia. E aí vai retroalimentando. Então, se você focar só na mente e esquecer do seu corpo, você não vai conseguir se libertar da ansiedade. Corpo e mente estão conectados, tá? E aí, o quinto erro quinto grande erro. Esse eu vejo, acho que todo mundo que não é minha aluna, que chega no Instagram por um post de uma postura de yoga, eu vejo cometendo esse erro. Sabe qual que é esse grande erro? É você achar que uma postura do yoga vai te libertar da ansiedade. É você achar que yoga se resume a uma postura. Babi, eu tô com dor lombar. Qual postura que eu faço? Posso te passar uma postura sim, mas essa postura, ela vai simplesmente aliviar naquele momento a sua dor lombar. Mas você continua ansiosa, você continua com a mente agitada, você continua vivendo no futuro, você continua com todos esses pensamentos negativos de medo e insegurança, e aí você acha que aquela postura vai resolver, vai te libertar da ansiedade? Não vai. Tá bom, Babi, ok, a postura não vai. Ah, mas se eu fizer uma aula de yoga no YouTube, vai me libertar da ansiedade? Sinto te dizer que não vai.
A aula prática do YouTube, ela vai sim, de forma instantânea, naquele momento, te ajudar a aliviar, a diminuir a sua ansiedade, trazer um bem-estarzinho, mas não vai te libertar da ansiedade. Sabe por quê? Porque a aula de yoga não constrói em você um caminho de autoconhecimento. Aquela aula ali é uma pontinha de iceberg de um conhecimento milenar de 5.000 anos. E você precisa mudar a forma como você enxerga o mundo. É isso que vai te ajudar, um novo olhar sobre o mundo, a se libertar da ansiedade, atuando ao mesmo tempo no equilíbrio do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, desenvolvendo um relacionamento com você mesma e com todo mundo que está ao seu redor. E aí o que acontece? Tem ainda casos piores. Você não sabe nem respirar, tá ansiosa com a respiração curta e vai fazer uma aula de yoga. E aí você às vezes se sente mais ansiosa na aula de yoga. Aí você não consegue nem se concentrar na sua prática. Tá lá com a mente viajando a prática inteira. Ou ainda, né, não consegue nem ter paciência para fazer a prática. Ou tá numa postura respirando de forma curta, se sentindo ansiosa na postura. Por quê? Porque existe um conhecimento muito maior para que você consiga se libertar da ansiedade. Não é uma postura, não é uma prática de yoga, uma aula de yoga. É muito mais do que isso. É você trilhar esse caminho para você reencontrar o equilíbrio do seu corpo, mente e espírito. E isso você não consegue numa prática. Você consegue através de um caminho completo que você é guiada pela sua professora de yoga. Isso é yoga, é um caminho de transformação e isso vai te libertar da ansiedade. Não só uma postura, não só uma prática, não só uma aula. E sabe o que eu vejo acontecer? Você não sabe o que é yoga e aí você vai fazer uma prática e aí você não consegue fazer as posturas e o seu ego vem. Aí você começa a falar assim: eu não sou boa, eu não consigo fazer essa postura, eu não consigo praticar yoga, eu não consigo fazer nada na minha vida. E aí você começa um processo de auto-julgamento que te deixou às vezes pior do que quando você começou aquela prática. Olha que loucura! Então, você precisa de premissas, você precisa de um fundamento que vai pautar a sua prática. Não é só como, mas o porquê, o que, né? Existe todo um arcabouço, um conhecimento, uma filosofia de vida que pauta todas as técnicas. E então a única forma de você conseguir se libertar da ansiedade é quando você trilha esse caminho de transformação, atuando ao mesmo tempo no equilíbrio do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. E aí você pode pensar assim: eu não tenho tempo para isso não, Babi. E aí eu te pergunto, se você não tem tempo para cuidar de você, adianta ter tempo para qualquer outra coisa? O que é a sua vida a não ser você? Qual o sentido de viver a vida se você não está feliz? Qual o sentido de viver uma vida cheia de dores? A sua vida é única. Ela só acontece uma vez. E ela é um sopro. E a gente se esquece disso. E eu estou aqui justamente para te lembrar. A sua vida é curta, faça ela valer a pena. Faça cada minuto do seu dia valer a pena. Todos os dias eu acordo e eu falo: eu vou fazer o dia de hoje valer a pena ter sido vivido. E eu chego no final do dia e falo: que dia maravilhoso. Eu vivi o dia de hoje como se fosse o último.
E realmente parece muito denso, muito profundo, a Babi tá aqui, né, aterrorizando, mas é verdade que a gente não para pensar. Qual certeza você tem de amanhã? Eu adoro Sadhguru, é um mestre que eu sigo, que eu estudo. E aí, um dia eu vi uma live dele que ele pergunta assim: qual é a coisa mais importante da sua vida? E aí várias pessoas começam, né? Ah, meus filhos, minha família, meu marido, meus pais. Tá bom, tá bom. Isso tudo é importante. Mas, se você não está viva, isso tudo tem importância? Então, a coisa mais importante desse momento é que você está viva, no aqui, no agora. Só que você está no seu corpo, está aqui, a capa está aqui, no aqui e agora, e sua cabeça, sua mente com a ansiedade está onde? Num momento que nem existe. Está no futuro, numas hipóteses que você acha que tem bola de cristal e está aí criando na sua cabeça. Então, hoje, para vocês refletirem, se você está cometendo um desses 5 grandes erros que estão te impedindo de se libertar da ansiedade, você hoje está tendo a oportunidade de começar a mudar. Então, faça a sua vida valer a pena. E eu vou recapitular aqui para você os 5 grandes erros. O primeiro, achar que amanhã vai passar. Não vai se você não fizer nada. A sua ansiedade vai continuar aí e vai piorar se você não fizer nada. Segundo grande erro, não tratar a causa e recorrer a, por exemplo, medicamentos, olhando só para os sintomas, para as dores físicas, que já é o seu corpo gritando. Terceiro grande erro, focar só no corpo. Corpo e mente estão interligados. Se você olhar só para o corpo, você não consegue se libertar da ansiedade. Vai fazer musculação, vai fazer pilates, vai fazer fisioterapia e continuar ansiosa. Por quê? Não está cuidando da sua mente. Quarto grande erro, focar só na mente. Corpo e mente estão conectados. Enquanto você não encontra esse equilíbrio corpo e mente, se você olhar só para sua mente, o seu corpo continua pedindo socorro. Ele precisa ser um organismo saudável, um carro saudável, para que você tenha um motorista para dirigir. Adianta ter um motorista, motorista de primeira, tá lá dentro do carro. Um carro caindo aos pedaços. Imagina um carro no ferro velho. Adianta? Não. Então não adianta também só focar na sua mente. E o quinto grande erro é achar que uma postura do yoga vai resolver e te libertar da ansiedade. Achar que uma prática, uma aula prática de YouTube de alguns minutinhos vai te libertar da ansiedade. Não. Você precisa trilhar esse caminho de transformação, de equilíbrio entre o seu corpo, mente e espírito num processo de autoconhecimento e assim mudar a sua visão sobre o mundo, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com essa live de hoje. Namastê!